Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma história. Aqui nós vamos trabalhar especialmente com a história da lição do Jardim da Infância, que é aquela faixa etária dos 4 aos 6 anos. São histórias especiais para essa faixa etária, mas você pode usar também essas histórias em outros momentos, na sua igreja, na sua comunidade. Na semana passada, nós vimos a história dos peixes, quando Jesus faz com que os peixes apareçam nas redes dos discípulos que passaram ali a noite inteira pescando. E então ele faz esse grande milagre. Muitos e muitos peixes aparecem nas redes, né? E os discípulos ficam muito felizes com essa surpresa. Depois então, eles vão até a margem, até a praia, onde Jesus está ali, chamando eles. E quando eles chegam ali, eles têm uma outra surpresa, que é então o café da manhã que Jesus preparou para eles, né? Assou peixes e pães para que eles pudessem comer, saciar a fome, já que eles passaram a noite toda trabalhando, né? Não tinham comido nada. E Jesus então tão bondosamente prepara essa surpresa. O próprio Cristo, né, o nosso Jesus maravilhoso, prepara ali o café da manhã para os seus amigos, os seus discípulos. O texto da Bíblia que nós estamos memorizando, né, durante essa semana, vocês se lembram qual é? É importante a gente também, como professor, como líder, memorizar também os textos que nós colocamos ali para as crianças memorizar, né? A gente propõe alguns textos bíblicos, mas nós também temos que decorar, e é bem desafiador para mim também. E o texto é: assim como eu fiz, Jesus disse, assim como eu fiz, vocês façam também. Assim como Jesus foi tão bondoso com os seus amigos, né, os seus discípulos, preparando ali o alimento, cuidando de saciar a fome deles, nós também devemos e podemos ser bondosos com as pessoas ao nosso redor. Em casa, na igreja, na escola, podemos também servir, né, fazendo bem para as pessoas. Então, o texto da Bíblia é: Jesus disse, assim como eu fiz, vocês façam também. A lição dessa semana é uma lição muito especial que vai falar sobre a oração. Ah, eu esqueci de falar o texto, né? João 13,15. Jesus disse, assim como eu fiz, vocês façam também. João 13, versículo 15. E a lição dessa semana, a história dessa semana, vai falar sobre o momento em que Jesus separava para orar, né, a Deus. E eu gostei demais, eu acho que vale a pena a gente fazer com as crianças no início das atividades, essa dinâmica, né? Que é o seguinte: você vai vendar os olhos das crianças e para que ela não pode ver. E aí você vai pedir para que os amiguinhos da classe falem com ela. Oi, fulano, bom dia, feliz sábado. Enfim, fale alguma coisa com elas, com ela, com a criança que está com os olhos vendados. E a criança então deverá adivinhar quem está falando com ela. Vai ser bem legal, eles vão gostar demais. Talvez ali alguma criança que eles têm mais afinidade já vão adivinhar, né, na lata. Ah, é o amiguinho tal. Mas pode ser também que eles vão ter dificuldade com um ou outro coleguinha e vai ser bem interessante. Se der tempo, faça isso com todas as crianças. Dê oportunidade para que todas tenham a oportunidade de ficar com os olhos vendados e tentar adivinhar ali. Quem sabe você escolhe alguma criança que você percebe que elas não têm tanta intimidade, para que fique mais difícil elas adivinharem quem está falando com ela, quem falou com elas. Vai ser bem legal. E depois então que você finalizar essa dinâmica, você vai então introduzir o tema, introduzir a história, né, de hoje, a história do dia, que é a história de Jesus, da oração que Jesus tinha com Deus, do tempo especial
que Jesus tinha de oração com Deus. E você vai perguntar para as crianças, foi difícil você adivinhar, né, quem estava falando com você? Não é importante quando você fala e alguém ouve? Não é legal saber que sempre que você fala, alguém está te ouvindo? Será que sempre que a gente fala, tem alguém realmente dando atenção pra gente? Às vezes acontece de você falar e parece que o seu amiguinho ou adulto não está dando muita atenção para você. Isso é ruim, não é? Mas vocês sabem de alguém que está sempre atento a tudo que você diz? Toda palavra que sai da sua boca, ele está atento, ouvindo? Quem é essa pessoa? É Jesus. Ele está sempre atento a tudo que você fala. Ele conhece a sua voz. Quando você começa a falar com ele, ele te ouve. E durante o dia, o tempo todo, ele está te vendo, te observando com carinho e amor. Está atento a tudo que você fala. O nosso querido amigo Jesus. E então agora, nesse momento, que as crianças vão entendendo sobre o que você vai falar nesse dia, você vai então falar sobre a história de hoje. Assim como Jesus nos ouve, nós também podemos falar com Jesus a todo tempo, em qualquer lugar. Podemos falar com Jesus sempre e em qualquer lugar. É a frase que nós vamos repetir para eles ao longo da história. Podemos falar com Jesus sempre e em qualquer lugar. Vocês já acordaram bem cedinho, de forma que ainda o sol nem tinha nascido, ainda estava escuro? Você acorda e ainda vê ali as estrelas brilhando, a lua no céu. Vocês já ouviram como que é o barulho noturno? O que você ouve na madrugada? As aves noturnas. Que aves você costuma ouvir na madrugada? Que aves a gente ouve na madrugada? Coruja. Vocês gostam de ouvir as corujas? Que mais? Os grilos, né? Os grilos fazendo aquele barulhinho cri, cri, cri durante a noite. É gostoso, né? É gostoso você ouvir o som da noite. Geralmente a cidade está mais silenciosa. Algumas cidades grandes não, né? As cidades do interior geralmente estão mais silenciosas. E você ouve mais o barulho da natureza, das aves noturnas, os grilos cantando. Era esse barulho que Jesus também ouvia quando ele acordava de madrugada para falar com Deus. Por que será que Jesus gostava de acordar de madrugada para falar com Deus? Exatamente porque é mais silencioso. A nossa mente se concentra melhor. Nossa mente está mais limpa, mais tranquila para falar com Deus e para ouvir Deus falar. Sim, porque Deus fala conosco na nossa mente, no nosso coração. Jesus, ele também falava com Deus durante o dia, enquanto ele falava com as pessoas, enquanto ele estava atendendo as pessoas, curando os doentes. Ele falava com Deus o dia todo. Mas ele gostava de ter um tempo especial com Deus, para falar com Deus. Ele falava com Deus sobre as pessoas que ele ia curar naquele dia, sobre os doentes que ele ia atender. Ele falava com Deus sobre as crianças que chegariam até ele para ouvir as histórias. Jesus também falava com Deus até sobre as pessoas más que se aproximavam dele. Jesus falava com Deus sobre tudo o que ele ia fazer e pedia a ele força, poder, para poder fazer o seu trabalho durante o dia. E Deus ouvia, e Deus atendia. E depois da oração, Jesus se sentia mais forte, mais encorajado para poder fazer o seu trabalho durante aquele dia. Quantas pessoas chegariam perto de Jesus? Quantas pessoas iriam querer falar com Jesus? E Jesus também pedia a Deus paciência, amor, para falar com todos os filhos de Deus que chegariam perto de Jesus durante aquele dia.
nós também podemos falar com Jesus durante todo o dia, enquanto estamos em casa, na escola, na rua, brincando, quando estivermos com um problema, quando alguma coisa te deixar triste. Você fala com Jesus em pensamento e Ele vai te ouvir. E o seu coração sentirá paz, sentirá mais alegria em saber que o seu melhor amigo está atento te ouvindo, o seu amigo Jesus. Podemos falar com Jesus sempre e em qualquer lugar. Que nós possamos praticar cada vez mais o hábito da oração, ter uma vida de oração. Tenha certeza que ainda que às vezes algumas pessoas não te ouçam, Jesus está atento. Nosso Deus, o nosso Pai, também está atento. Podemos falar com Jesus sempre e em qualquer lugar. E Jesus está sempre ansioso para ouvir tudo o que você fala. Ele se importa com qualquer coisa que aconteça na sua vida, porque você é muito especial para Ele. Podemos falar com Jesus sempre e em qualquer lugar. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por enviar Jesus para nós. Obrigado porque Ele está no céu e também Ele está cuidando de nós. Obrigado porque podemos falar com Ele sempre, em qualquer lugar. Ele é o nosso melhor amigo e sempre está disposto a nos ouvir. É em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. O verso da Bíblia que nós vamos memorizar na próxima semana está aqui na Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 29 e o versículo 12, e diz assim: Então vocês me invocarão em oração e eu os ouvirei. Mais uma vez, vocês me invocarão em oração e eu os ouvirei. Jeremias 29, 12. Esse é o verso da Bíblia que eu e você vamos memorizar durante a próxima semana. Que Deus te abençoe e até a próxima história.